Olá, alunos, olá, alunas, professores e professoras, esse é o Sai Digital, estamos no ar, eu, Laércio de Mello e o craque da redação, Marlos Geronasso. Na ponta da linha, na ponta da caneta, na verdade. Na ponta da caneta, é verdade. Falamos de um tema polêmico no programa anterior, questão do Estado do Vaticano. Eu acredito que vocês trabalharam com esse assunto. Vão mandar sugestões, embora o professor Marlos vai, no final deste programa, fazer uma sequência dos próximos, mas você pode fazer até perguntas em cima disso, né? Sem dúvida. Mas o tema de hoje também tem muito a ver com os nossos alunos. Totalmente. E até a relação que os nossos alunos têm com os professores em sala de aula, com celular, tablet e tudo mais. E o título? Relacionamentos no século XXI. E nesse contexto, relacionamentos no século XXI, então, relacionamentos no século XXI, basicamente, Laércio, tema que o Exame Nacional pode e deve tocar em determinada situação. 2015, ano propício para discutir as relações que se constroem, inclusive no âmbito da família. Por quê? Porque envolverá os relacionamentos do século XXI. Então, o que existe de relação nesse momento entre pessoas no local de trabalho, pessoas que simplesmente se relacionam virtualmente e pessoas do seio familiar. Quer dizer, veja, partimos de algo pequeno, mas que se desenvolve como uma pirâmide invertida, que abre horizonte para tantas relações. Estamos falando de relações. Perfeito. Tem uma tirinha que vai servir de ferramenta para nós, de base, para que nós possamos entrar melhor nesse assunto. Reginaldo, coloca para nós no ar. Olha que texto interessante, tem aí uma moça, um rapaz, e começa assim. Olha que maluco. Aonde você esteve? Nada de e-mail, nenhum SMS, não falou nada em seu blog, seu status no Facebook está desatualizado, parecia que você sumiu da Terra. Como é que pode isso? Aí continua. Você não olhou o meu Twitter? Opa, foi mal. Foi mal. Fui ao banheiro, volto em 5 minutos. Ou seja, olha interessante aquele quadrinho lá, em 5 minutos. Em 5 minutos o rapaz perdeu o contato com a garota, mas perdeu um contato virtual. Ele não olhou. Olha quantos meios nós temos aqui. O próprio e-mail é um meio, SMS, né? O blog. O Face e ele esqueceu de olhar o Twitter, porque ela tinha ido ao banheiro, gastou 5 minutos ali. E foi ao banheiro. E onde é que entra isso? Entra numa relação que cada dia é mais complexa. O que você pode verificar? Diretamente, restaurantes e lanchonetes. Observe nos restaurantes o extraordinário contingente de pessoas que o tempo todo estão fazendo o quê, Laércio? Estão com o seu telefone em punho. Mesmo rodeada de pessoas, o indivíduo Vou passar aqui na frente, com o telefone em punho. Por quê? Porque está mantendo relações diversas. Como se houvesse a necessidade, o tempo todo, de estar ali. É o que acontece numa sala de aula. E nós sabemos. Imaginou você falando eu aqui? Muitas vezes, pois é. Muitas vezes o aluno diz assim, não, professor, mas eu estou ouvindo, estou entendendo e eu estou aqui apenas interagindo. Mas escute, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ah, mas isso significa que eu tenho diversidade. Isso significa que eu consigo estar ligado em várias frentes. Bom, mas não perfeito. Bom, mas não perfeito. Por quê? Porque com isso você pulveriza a informação e ela fica sempre na superfície, sempre na planura. Ela não aprofunda por quê? Porque as relações começam a ser exclusivamente fortuitas. Esse é um dos problemas desta temática. Relacionamentos do século XXI. Esses mecanismos deveriam ser mecanismos de aproximação, mas podem vir a ser, se maciçamente usados, em mecanismos de retração, de exclusão e de isolamento. Isso cabe num texto, Laércio. Lembra disso, professor Marcos? Lembro, fichinha. Será que eu consigo mostrar? Mostra. Vamos ver se eu vou chegar aqui perto, vamos ver como é que dá para... Porque eu tenho que mostrar, porque uma boa parte dos alunos... Opa, saiu de foco... Rapaziada, vocês vão virar aqui para que todos possam ver. Vocês já tinham visto isso antes na sua vida? Vocês algum dia usaram uma
dessa, você precisou carregar 10, uma fichinha 15 dessas no seu uma bolso. Cartela, Lércio, uma cartela. Uma cartela? Voltando para lá, eu ficava de costas aqui. Isso, uma cartela. É. Orelhão, aquele negócio estranho que algumas cidades ainda mantêm. Nossa cidade aqui, Curitiba, você de todo o Brasil, mas aqui, Curitiba mantém orelhões inúteis, em sua maioria. Para não dizer que são inúteis, são depositórios de propaganda sexual, oferta de serviços para pessoas que têm ocupações de carinho, de aconchego. E no meu tempo, desses meninos, meninas, moças e moços que estão na sala de aula, eu tinha um tempo limitado para conversar. Sem dúvida. Era alguns segundos. E depois caiu a ficha. Daí o termo, caiu a ficha. Parava, se eu não tivesse mais para colocar, a acabava ligação o assunto seria interrompida. Ali. Então, houve uma mudança muito drástica em menos de 2 décadas, ao ponto de se popularizar isso e nos manter conversando com várias pessoas. Já tratamos isso quando falamos do YouTube, e isso aqui desapareceu. Aliás, foi uma dificuldade para eu achar isso no meio das minhas moedas antigas para poder trazer aqui para os alunos. O telefone não é só para você, de outras cidades também e de outros estados. No estado do Paraná, desde 2014, existe uma lei estadual, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos, sobretudo de celulares, para os estudantes até o final do ensino médio, então na educação básica. Quer dizer, deputados estaduais tiveram que elaborar uma lei que passou pela CCJ da Assembleia Legislativa, cada estado tem a sua Assembleia Legislativa, passou então pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, que deu parecer favorável, declarando que a lei seria constitucional, e foi para o plenário, 54 deputados locais votaram, e depois a lei foi levada ao governador, que sancionou, ele não vetou, ele sancionou, e a lei foi publicada em Diário Oficial e se tornou lei efetiva. Essa lei proíbe que pessoas, alunos, em escolas da educação do ensino básico, que compreende o ensino fundamental e o ensino médio, portanto, 12 anos de escolarização, fica proibido o uso. Existe uma ressalva, né? E curiosamente alguns alunos já têm feito uso dessa ressalva. Você só pode usar para fins pedagógicos. Então, curioso que alguns alunos malandros já começaram a sacar essa. Bom, não pode usar, não, a lei diz que não. Porque se usar, a escola tem, com base nessa lei, o direito de confiscar o aparelho e deixar em cofres, deixar em locais, em depositórios, para que daí os pais efetivamente comunicados, só eles podem resgatar o aparelho. Tá, e se o aluno se rebelar e não quiser entregar o aparelho em sala de aula, sinto muito, esse aluno pode inclusive receber uma sanção e será apreendido pela polícia, porque ele é menor, ele será apreendido e levado a uma vara de infância e adolescência. Quer dizer, olha o tamanho da encrenca que a lei criou. Mas criou por quê? Porque alguns alunos estavam sem limite. E sem limite algum. Por quê? Por causa dos relacionamentos. Então, alguns queriam estar em aula, porque tem que estar em aula, mas ao mesmo tempo eu não quero perder o contato com o amigo que está acordando, com o amigo que está indo dormir, com o amigo que está ali. A então, festa eu não quero semana. O que aconteceu, o que eu quero ver lá para frente. Só que essa pulverização, ela também é nociva, porque ela retira o foco de concentração. Pedagogicamente já está provado. Não consegue. Tem como aprender. Não consegue. Está lá numa aula de matemática. Uma situação importante. Ele precisa de 10, 15 minutos de concentração e reflexão, porque não é só ficar ali catatônico olhando, ele precisa estar a par de tudo. E aí, ao mesmo tempo, ele está ali olhando para o quadro, e daí ele já viu que tem um WhatsApp. Aí ele está continuando, já tem uma mensagem. Aí ele já viu que tem alguma coisa rodando, tem uma ligação entrando. Quer dizer, não dá, o cara vai parar, opa, e não consegue. É o que acontece conosco nas relações humanas, quando nós vemos que pessoas, e você já passou por isso, você vai conversar com alguém e esse alguém atende uma ligação. Ele dá prioridade à ligação e você fica o tempo todo ali esperando. Aí ele desliga e imediatamente ele volta a atenção para você, o telefone toca novamente, ele tem que dar atenção. Aí chega um momento que o sujeito vai ter que dizer para você assim, olha, ou você volta depois, porque eu vou ficar atendendo ligações, ou ele vai dizer assim, bom, eu vou agora não atender mais nenhuma ligação, senão nós não conseguimos conversar. Por quê? Porque os relacionamentos dependem de atenção, é uma troca, você tem uma interlocução. Então, se eu tenho relacionamentos do século XXI, a questão que se coloca aqui é como está a interlocução nesse momento. Então, como está a interlocução
entre as pessoas. Se essa interlocução ela está moldada pelo que necessariamente? Moldada pela grande gama de informações que vem ao nosso encontro. E isso é um problema, não é como aconteceu nessa tira que você mostrou, Laércio, em que o rapaz aí possessivo, ciumento, inseguro, você saiu da não terra. não dá trégua em todas as linhas. Mas como é que é? Aí também você vê que o homem cria máquinas para se tornar mais livre e, ao contrário, as máquinas o aprisionam ainda mais. Por quê? Porque nós vimos, tem um telefone moderno, daqui a pouco eu quero ter outro telefone, mais moderno ainda, com mais recursos. Eu quero ter nenhum problema em relação a isso, mas até que ponto isso é natural ou vira algo que é escravagista de nós mesmos, né? Tantas relações. Professores, professoras, essa proposta de redação que o professor Marlos os orienta aqui, pode ser também um bom argumento para você estabelecer com os seus alunos uma outra relação. Reginaldo, coloca a tirinha lá. Mostra essa tirinha a eles, faça um debate sobre o diálogo que tem aí e peça para eles, a partir dessa discussão que tem aí, desenvolverem um texto fazendo uma proposta de como eles melhoram o relacionamento entre professor e aluno, que momento que o celular tem que ficar desligado, para que tenha uma melhor aprendizagem e assim por diante. Pode ser um pacto entre alunos e professores que venha melhorar, porque tem um problema de geração. Sem dúvida. Tem um problema de geração. O aluno não tem condições, num primeiro instante, de avaliar a sua cognição. Só depois de mais velho é que nós vamos perceber isso. E o professor precisa impor regras, mas a imposição dessas regras pode acontecer de uma maneira amigável, analisando uma cena como essa. Eu entrei no conceito família, e daí o texto de opinião, não é, Laércio? Por quê? Eu entrei no contexto e o texto de opinião. Porque os relacionamentos no século XXI também trazem a família no centro das discussões, como elemento de conjunção. Então eu estou agregando com a família me dá condições de viver melhor, ou o contrário. É justamente por conta da ausência de uma família que eu começo a me perder no tempo e no espaço. E aí eu terei problemas de relacionamento, não só com os meus semelhantes, mas também quando eu for criar o meu conceito de família. Perfeito. Porque aí o que acontece, amigo? É necessário voltar ao passado. Então eu tenho que fazer uma introdução no meu texto para resgatar como surgiu a família e como a família foi se modificando ao longo do tempo. E agora, daí eu parto para a realidade, no 2015, o agora, século XXI, nessas relações que a família estabelece, sendo influenciada diretamente pela tecnologia, pela telefonia móvel, pelos sites de relacionamento, por tudo que faz com que o indivíduo esteja todo o tempo em comunicação, todo o tempo online. Então, a virtualidade dessa relação nos preocupa na medida em que o calor humano e o tempo para se dedicar ao semelhante parece cada vez menor, porque são mensagens que são digitadas em símbolos. E eu acho divertidos os símbolos também. É a careta feia, é a careta sorridente, é isso, é aquilo. Então, esses símbolos dão a dimensão de como a pessoa está, sem que você veja a pessoa. Quando você não pode ver a pessoa mesmo. Por quê? Porque em breve aqui no Brasil nós teremos o bendito relógio já funcionando. E esse é um meio que deve ser sempre para aproximar e não para tornar o indivíduo escravo de mais relações e mais dificuldades de relacionamento. Então, o tema relacionamentos no século XXI evoca uma reflexão sobre o passado. Muitas vezes o passado foi nocivo, Laércio, porque o passado trazia pessoas que viviam sob uma certeza de um status quo de família em que a mulher vivia dentro de casa, cuidando da prole dos filhos. Dolar, né? Lembra? Você faz o quê? Eu sou dolar. Exatamente, isso não é profissão, não era valorizado. Dolar. O homem ficava fora de casa, trabalhando, labutando, e quando chegava aquela frase emblemática, querida,
vírgula, que é o vocativo. Querida, cheguei. Então é como se dissesse... Põe a mesa para mim. O rei chegou. Traga meu chinelo. O rei chegou e está pronto. E a prole, a criançada, tentando se aproximar de um pai mais distante, de uma mãe mais próxima e vivendo assim, florescendo, tendo esse fruto a ser florescido para as gerações posteriores. Este é um tema que traz uma abstração muito grande, esse é um tema que traz uma subjetividade muito grande, mas que entra na objetividade do que nos espera amanhã. Quer dizer, dá para fazer as 3 vertentes, Lércio. Passado, presente e a projeção para o futuro dos relacionamentos, se as coisas continuarem como estão. Ou seja, um belo texto. Um belíssimo texto. Aqui cabe para nós. Eu prefiro mudar o gênero, não é, Laércio, amigo? Eu prefiro mudar o gênero. Então, em vez de trabalhar com a dissertação, eu prefiro que o texto aqui seja de opinião. Por quê? Porque, em sendo um texto de opinião, você pode usar a primeira pessoa, o eu. Mas aí, evite usar o eu ou usar o nós explicitamente. Tire os pronomes, tire o pronome pessoal do caso reto, tanto no singular como no plural, e utilize a conjugação do verbo em primeira pessoa. Então, em vez de eu fiz, eu decidi, eu espero, apenas decidi, espero, fiz, entendo, compreendo, aceito, ignoro, porque eu já sei que esse pronome não precisa, é desnecessário, o verbo já atestará ao indivíduo que você exerceu um texto de opinião, Laércio, amigo. Perfeito. Tem mais alguma coisa ou vamos para as dicas? Quais serão os próximos? Não, eu creio que é isso, apenas a limitação de linhas. Quantas linhas? Então, vale a pena, nesse texto de opinião, sobre os relacionamentos no século XXI. Aqui você tem, não uma indagação, mas uma afirmativa, relacionamentos no século XXI, e aí fica assim a expectativa. O que fazer? Dá para você interrogar também, se quiser. Aí o viés é outro. Você tem o viés da afirmação e o viés da interrogação sobre os relacionamentos do século XXI. Vale a pena também, Lércio, trabalhar com 20 a 30 linhas. Sabe, muitos vestibulares trazem isso aqui, ainda instituições que mantêm os seus vestibulares tradicionais. É um texto mais o Exame Nacional, ele já trabalha com um horizonte final de 30. Começa com 7 e termina em 30. Perfeito. Então tá bom. Olha só. A ideia agora é bastante interessante para você se programar e até colocar isso no seu planejamento, se for o caso, de novos sites digitais. Série especial. Aliás, eu vou pegar o apagador para você escrever ali. Por favor. Série especial que começará no próximo programa, programa 7, programa 8, 9 e 10, até chegarmos ao 10º programa, a série especial Geografia Literária. Certo? Ou a geografia da literatura, se você quiser, certo? Geografia literária ou a geografia da literatura. O professor Laércio e eu conversaremos sobre 4 obras literárias, 4 momentos literários esplêndidos e você verá, por intermédio desses 4 elementos, possibilidades de criação textual, redação em cima disso. Então, faremos um tripé aqui, né, Laércio? Porque nós vamos trabalhar com a geografia literária, meu bom amigo, geografia literária, mas essa geografia literária tem uma intenção só, ser o ponto de partida para a criação de um texto redacional. Quem é o nosso primeiro? Ou seja, faremos dissertações argumentativas. Então, desculpa, já me pela frente. Aqui. Não, por favor, dissertação argumentativa. Então, nós trabalharemos nessa série especial com a 7, 8, 9 e 10, na série especial Geografia Literária. Então, a nossa série especial trará quem? Vamos começar com uma obra que eu sei que você aprecia muito, Laércio. Morte e Vida Severina. Então, nós vamos entrar nessa obra necessariamente. Morte e Vida Severina. Gostei. Vamos começar. Topei. É minha preferida. Vamos começar bem. Depois nós vamos para São Bernardo. Certo? São Bernardo. Aí trabalharemos necessariamente, depois de Morte e Vida Severina e São Bernardo, nós vamos trabalhar o romance Senhora. Vamos voltar ao passado com o romance Senhora. E depois, aí sim, nós vamos com O Pagador de Promessas. Dias Gomes. Tá? Então, O Pagador de Promessas. Tá? Então, 4 livros, 4 obras, para que o nosso aluno e você, colega professor, interaja
interaja conosco. Então, série especial começa a partir das 7, Geografia Literária para a produção de um texto. Então, você vai dizer assim, será que haverá um tema para cada um? Sim, haverá um tema. Você vai pegar o seu bloco de anotações, o seu caderno, anotará e fará esse texto, que é o mais importante. Depois do 10º encontro, aí nós vamos conversar sobre quais foram os frutos a partir daí. Perfeito. Olha, a ideia é fantástica. Se organize com seus alunos, ok? Coloque isso no seu projeto de redações. Sim. Com certeza o seu aluno vai dar um show. Com certeza você, aluno, você, aluna, dará um show no seu Enem, no seu vestibular. Porque esses temas propostos aqui são básicos para os vestibulares. Sim. São básicos. Mesmo que não tenha um desses na sua universidade, estudando isso aqui, você mata outros. E aí, perfeito? ganha grande habilidade. estofo, base. Habilidade. Perfeito, Lercião. Rapaziada, grande abraço. Valeu, obrigado, A gente meu se amigo. vê. Até o próximo Até o Sai encontro Digital. 7. Série especial, Geografia Literária.